porque a transição que se operou no Brasil se iniciou com a distensão lenta, gradual e segura, formulada em 1974 no governo Geisel, né? Então, tinha articulado a estratégia da distensão lenta, gradual e segura, que seria um processo progressivo de transferência do governo dos militares para os civis, né? Então, a transição ela começa a partir daí, no meio do governo Geisel, porque o Figueiredo vai assumir já mais tarde, em 1978, 79. Em 79 é lançada a lei da anistia, e ele vai, então, até 1984, quando se dá a campanha das diretas, né, e depois a votação no colégio eleitoral no início de 85. Tá? E aí, então, o Tancredo Neves devia assumir em março de 85, e quem assume é Sarney, né? Então, ela começou com a distensão em 74, prosseguiu com a abertura democrática a partir de 79 no governo Figueiredo, né, quando é aprovada a lei da anistia, e desembocou na nova República em 1985, que guindou a posição de presidente da República o ex-presidente do Partido de Sustentação do Regime Militar. Na transação efetuada, né, para a votação no colégio eleitoral, é que, então, Sarney se vincula ao PMDB para ser vice na chapa de Tancredo e disputar, então, as eleições. Então, a transição democrática se fez segundo a estratégia da conciliação pelo alto, visando a garantir a continuidade da ordem socioeconômica. Bom, então, diversamente dessa transição pelo alto, do ponto de vista dos interesses dominados, a transição só poderia ser feita por ruptura decorrente da luta por uma forma de democracia que assegurasse à massa popular dos mais ou menos expoliados e excluídos e aos trabalhadores como classe o direito à revolução, dentro da ordem e contra a ordem, né? Essa frase, eu indico ali, é retirada do Florestan Fernandes, na sua análise crítica dessa transição democrática, que, na verdade, foi uma transação pelo alto, transação entre as elites, né? Portanto, não tem nada de autenticamente democrático, né? Democrático, né? Bom, e a nova ordem socioeconômica, então, instaurada, recebeu o nome, como já se sabe, de neoliberalismo, que remete ao consenso de Washington, né? E o consenso de Washington é uma expressão que decorreu da reunião promovida em 1989, né, por John Williamson, né, no Instituto Internacional de Economia, que funciona em Washington, com o objetivo de discutir as reformas consideradas necessárias para a América Latina. E essa constatação reflete os rumos tomados pela política mundial após a ascensão de Margaret Thatcher, na Inglaterra, que governou de 1979 a 1990, né, e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, cujo governo se estendeu de 1981 a 1989. Né. Então, vocês veem aí como é nesse quadro que foi se configurando a chamada nova ordem mundial, né. Esses governos da Inglaterra e nos Estados Unidos, assim como o de Kohl, Helmut Kohl, na Alemanha, né, também do Partido Conservador, né, governou a Alemanha entre 1982 e 1998, né, este foi mais além, até o final da década de 90, representavam uma posição conservadora nos respectivos países e se instauraram sob o signo do ultraliberalismo de Hayek, aquele economista, né, que na década de 40 escreveu lá Os Caminhos da Liberdade, né, contestando a visão keynesiana e defendendo um liberalismo radical, né. A livre concorrência no âmbito do mercado, né, o livre mercado. A reordenação empreendida implicou, no campo econômico, a elevação ao status de valor universal de políticas como o equilíbrio fiscal,
a desregulação dos mercados, a abertura das economias nacionais e a privatização dos serviços públicos, né? No campo político, a crítica às democracias de massa. E no que se refere à América Latina, e aí então que o Brasil entra, né, o consenso implicava, porque essa reunião de Washington foi justamente efetivada para estabelecer diretrizes que os países da América Latina, os governos da América Latina deveriam seguir, né? E nesse caso, o consenso implicava, em primeiro lugar, num programa de rigoroso equilíbrio fiscal, a ser conseguido por meio das reformas administrativas, trabalhistas e previdenciárias, tendo como vetor um corte profundo nos gastos públicos. Em segundo lugar, impunha-se uma rígida política monetária, visando a estabilização. Em terceiro lugar, a desregulação dos mercados, tanto financeiro como de trabalho, privatização radical e abertura comercial. Essas políticas que, inicialmente, tiveram que ser, de algum modo, impostas pelas agências internacionais de financiamento, mediante as chamadas condicionalidades, em seguida perdem o caráter de imposição, pois são assumidas pelas próprias elites econômicas e políticas dos países latino-americanos. Então, no caso do Brasil, isso ocorreu de forma nítida a partir do governo Collor, né? O governo Collor, o Itamar contemporizou, mas sem deixar de continuar seguindo, né? E depois o governo FHC adota como políticas próprias aquela mesma orientação, né? que estava sintonizada com os organismos internacionais. Então, a partir daí, o consenso de Washington deixou de ser apenas o consenso, né, dos organismos internacionais e dos economistas que assessoravam esses organismos, mas passou a ser um consenso, né, também dos governantes da maioria dos países da América Latina, né? Brasil, Argentina, Chile. Chile foi o mais ortodoxo nessa adesão, né? E, nesse novo contexto, as ideias pedagógicas sofrem grande inflexão. Passa-se a assumir no próprio discurso o fracasso da escola pública, justificando sua decadência como algo inerente à incapacidade do Estado de gerir o bem comum. Com isso, advoga-se também, no âmbito da educação, a primazia da iniciativa privada regida pelas leis do mercado. Vai ocorrendo a mobilização dos educadores, a partir do final dos anos 70 e ao longo dos anos 80. Essa mobilização vai se expressar, inclusive, na organização dos educadores, né? Através de entidades representativas dos seus vários segmentos, né? Então, nós temos aí no campo dos profissionais da educação, né, enquanto uma orientação científico-técnica, né, as três entidades chaves, que foram a ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, criada em 1977, o SEDES, Centro de Estudos, Educação e Sociedade, que foi articulado em 1978, a partir de um grupo aqui da Faculdade de Educação, que criou a revista Educação e Sociedade e organizou o primeiro seminário de educação brasileira, em 1978, né, e cuja entidade foi formalizada em março de 1979, né, com a ata de fundação. E, em 1979, foi fundada também a ANDE, Associação Nacional de Educação. Essas três entidades se reúnem para organizar as Conferências Brasileiras de Educação, a CBS, a primeira em 1980. Ao lado dessas entidades de caráter mais técnico-científicas, foram se mobilizando também as entidades sindicais, né, a partir do final da década de 1970. No campo político, à primeira vista, parece que essa mobilização dos educadores no âmbito da sociedade civil correspondia a um certo estancamento, uma certa apatia no âmbito da sociedade política, ou seja, no âmbito governamental. Isso, de certo modo, é verdade em relação ao governo federal, né, que, na década de 80, quase nada ocorreu do ponto de vista de medidas de política educacional no âmbito do governo federal, né. Mas, no âmbito dos municípios
e dos estados, estava emergindo algo novo. Essas experiências não duraram muito, né, porque nas eleições seguintes, que aconteceram só em 82, porque o governo militar, em 80, prorrogou os mandatos desses prefeitos até 82, para fazer coincidir com as eleições de governador, mas também porque eles temiam uma grande derrota nas eleições em 80. Né? Então, eles prorrogaram até 82. Em 82, nós tivemos as primeiras eleições, depois da instalação do regime militar, primeiras eleições diretas para governadores. E aí, 9 governadores foram, quer dizer, 10 governadores foram eleitos pela oposição, 9 pelo PMDB e 1 pelo PDT. Né? Inclusive nos principais estados, quer dizer, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Né? E esses estados também fizeram algumas inovações na política educacional. Né? Agora, um marco importante para a gente analisar a política educacional pós-regime militar é a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 restabeleceu a vinculação orçamentária. Então, a vinculação orçamentária, ou seja, a obrigação dos governos de destinarem um percentual dos seus orçamentos para a educação. Um outro aspecto importante da Constituição de 88, porque ele vai ser objeto depois de políticas, tanto do governo FHC como do Lula, né, é o artigo 60 das disposições constitucionais transitórias, né, que determinou, né, um prazo de 10 anos para que se atingisse a meta de eliminação do analfabetismo e universalização do ensino fundamental. Né. E, nesses 10 anos, para que essas duas metas fossem atingidas, a Constituição determinou que, nas 3 instâncias governamentais, União, Estados e Municípios, 50% dos recursos deveriam ser destinados a esse objetivo específico. É dentro desse quadro, né, que se desenvolve a chamada Nova República, entre 1985 e 1989, quando nós tivemos a primeira eleição direta para presidente da República, desde o golpe militar. Né? A Nova República se caracterizou por um democratismo e por indefinições e ambiguidades. Né? Em 1989, aí as eleições diretas acabaram guindando ao posto de presidente o Collor, né? Fernando Collor de Mello. Nós temos, então, aí os governos de Collor e Itamar. Né? No governo Collor, houve a proposta do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania e dos CIACs, né? Centros Integrados de Atenção à Criança. Bom, mas esses programas, na verdade, foram formulados, mas não implantados. Né? E a gente pode, então, concluir que a política educacional do governo Collor resumiu-se a arbitrar sobre os preços das mensalidades das escolas particulares. Né? Nada além disso. Aí assume Itamar, né, no final de 1992, e, em 93, é lançado o Plano Decenal Educação para Todos, né, pelo ministro Murilo Ringel, que era o ministro da Educação do Itamar. Esse plano decenal foi inspirado na Declaração Educação para Todos, da Conferência de Jomtien, realizada na Tailândia em 1991. Né. Como vocês veem, a inserção na ordem mundial continua. Né. Esse plano estava focado no ensino fundamental, né, que era a grande diretriz do Banco Mundial. A outra realização do governo Itamar, na gestão Murilo Ringel, foi o fechamento do Conselho Federal de Educação e a criação do Conselho Nacional de Educação. Na verdade, o fechamento do Conselho Federal de Educação se deu, de certo modo, por um problema de corrupção, né,
por conta dos lobbies das escolas particulares, que, de uma certa forma, utilizavam o Conselho Federal de Educação como margem de manobra para a defesa dos seus interesses, porque era lá que se decidia a autorização de funcionamento dos cursos e o reconhecimento dos cursos de ensino superior, né? Bom, aí, em 1994, é eleito Fernando Henrique Cardoso, e nós temos, então, o início, em março de 95, do governo FHC. No governo FHC vai acontecer, então, a aprovação da LDB, né? Essa LDB, que é a atual, né, ela tem uma originalidade, né? Foi a primeira lei que surgiu de um projeto emanado da sociedade civil, dos educadores e do legislativo. Porque, tradicionalmente, as reformas no Brasil e a legislação que implantava essas reformas tinha iniciativa no Executivo. Em 1996, a nova Lei da Educação, né, que, na verdade, resultou numa lei minimalista, né, que desobrigava a União da manutenção da educação, mas concentrava nela a avaliação, né. Então, não incorporou a proposta de um Sistema Nacional de Educação, mas criou um Sistema Nacional de Avaliação, né. E esse Sistema Nacional de Avaliação era de responsabilidade da União para todos os níveis de ensino, desde a pré-escola, da educação infantil, até a pós-graduação. Uma outra iniciativa do governo FHC foi, no campo da educação básica, a criação do Fundef, né, pela emenda constitucional número 14, de 1996, regulamentada pela Lei 9424, de 24 de dezembro de 96. Então, vocês veem aí, Fundef, né, através dessa emenda constitucional que reformulou o artigo 60 das disposições transitórias, né. O artigo 60, como eu já mencionei, determinava 50% para os 3 níveis. O que a proposta do Fundef fez? Elevou para 60% a parte dos estados e municípios, né? Então, dos 25%, 15% era retido nesse fundo, né? E reduziu para 30% a da União, certo? Com um adendo. Nem esses 30% a União investia e não retirava nada do seu orçamento. Na verdade, ela usava o salário educação, né, para cobrir a sua parte no fundo, né, o que era indevido. Depois, no governo Lula, isso foi corrigido e deixou-se de aplicar o salário educação e o MEC passou a complementar os recursos do fundo, né, aí como Fundeb, né, não mais Fundef. Outra medida do governo FHC foi no ensino profissional, né. O decreto 2208 de 1997 determinou a separação entre ensino médio e ensino profissional. E no ensino superior, o decreto 2306 de 19 de agosto de 97, né, reorganizou o ensino superior, redefiniu as mantenedoras, né, e 2 características são marcantes nessa política educacional do FHC no que se refere ao ensino superior. É a distinção entre universidade de pesquisa e universidade de ensino e a admissão das instituições privadas de ensino superior com fins lucrativos. Mas há um outro aspecto também da política educacional do FHC, que é central, que é a montagem do Sistema Nacional de Avaliação. E, para isso, em 14 de fevereiro de 97, foi editada uma medida provisória que, aprovada pelo Congresso, converteu-se em lei, né, que transformou o INEP em autarquia federal. Depois vem as atribuições. Todas as atribuições, que eu não vou ter tempo de apresentar aqui para vocês, 9 atribuições, são todas ligadas à avaliação, né.
Então, por essas atribuições, ficou claro que o INEP deixou de ser um órgão de realização e fomento à pesquisa educacional, né, de organização da documentação sobre educação e de disseminação das informações educacionais, né, que eram as funções que lhe foram atribuídas desde a sua fundação em 1938, né, até a promulgação dessa lei em 1997. Né. E se converteu num órgão de avaliação da educação brasileira em todos os seus níveis e modalidades. E a última medida de política educacional que se articulou no governo FHC foi o Plano Nacional de Educação. Né? E é esse projeto que tramita na Câmara, é aprovado, vai para o Senado, é aprovado e se converte no Plano Nacional de Educação, aprovado em 9 de janeiro de 2001, que é o plano que esteve em vigor, né, até 9 de janeiro, quer dizer, publicado em 10 de janeiro, então ele entrou em vigor até 9 de janeiro de 2011. Né. Em dezembro de 2010, o governo, aí já o governo Lula, encaminhou ao Congresso a proposta do novo plano, que ainda não foi aprovado. Bom, então, já que eu falei no governo Lula, passemos, então, à política educacional do governo Lula. No governo Lula, nós tivemos na educação básica, né, a passagem, a aprovação do ensino fundamental de 9 anos. Outra medida do governo Lula, no que se refere à educação básica, foi o Fundeb. Então, com o vencimento do prazo do Fundef, que era de 10 anos, né, se foi aprovado em 96, então, em 2006, venceu. Né. E, então, em 2007, foi aprovado o Fundeb. Né. Fundeb porque esse fundo, em lugar de ser só do ensino fundamental, se estendeu a toda a educação básica. Outra medida do governo Lula, em relação à educação básica, foi a instituição do piso salarial profissional nacional dos professores, em 2008. E a reorganização do programa Brasil Alfabetizado, isso voltado já para aquele segmento dos jovens e adultos analfabetos, conhecido como EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, pela nomenclatura. No âmbito do ensino profissional, o governo Lula baixou, em 23 de julho de 2004, um decreto que corrigiu a distorção instituída no governo FHC, né, que separou o ensino médio do ensino profissional, né, indo na contramão do desenvolvimento histórico que caminhou na direção de sua articulação. Né. Então, o decreto aprovado no governo Lula restabelece a articulação entre ensino médio e ensino técnico profissional. Também, no que diz respeito à educação profissional, no governo Lula foram instituídos os IFETs, né? As diretrizes para a integração de instituições federais de educação tecnológica para fins de constituição dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia no âmbito da rede federal de educação tecnológica. Outra medida do governo Lula foi a regulamentação dos estágios, pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. No campo do ensino superior, são bem conhecidas as duas medidas, que são o REUNE, Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007, naquela mesma data lá do PDE, né, e o ProUni, né, Lei número 11.096, de 13 de janeiro de 2005, regulamentada pelo Decreto 5.493, de 18 de julho de 2005. No campo da avaliação, Lula também deu sequência, né, ao Sistema Nacional de Avaliação, e também no governo Lula, em 2009, se deu a reformulação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A outra medida do governo Lula foi a instituição do PDE, né, dentro do qual uma das medidas chaves, né, que também compõe o sistema de avaliação, é o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
esse decreto, de 24 de abril de 2007, teve como ementa a instituição do Plano de Metas, Compromisso Todos pela Educação. E, finalmente, o Plano Nacional de Educação, né, que o projeto do MEC deu origem ao PL, Projeto de Lei número 8.035, que deu entrada no Congresso Nacional em dezembro de 2010. Então, esse é o quadro geral da política educacional pós-ditadura militar até os dias atuais. Bem, vamos então a uma conclusão para fecharmos esta aula. Resumidamente, nós podemos dizer que a política educacional brasileira, desde o final da ditadura militar, em 1985, até os dias de hoje, se apresenta com características condensadas nessa equação, né? Filantropia mais protelação, mais fragmentação, mais improvisação, igual precarização geral da educação em todo o país. Bom, vamos comentar cada um desses pontos, então. A filantropia diz respeito à demissão do Estado em consonância com a ideia do Estado mínimo, o que se traduz na tendência a considerar que a educação é um problema de toda a sociedade, e não propriamente do Estado, isto é, dos governos. A impressão é que, em lugar do princípio que figura nas constituições, segundo o qual a educação é direito de todos e dever do Estado, adota-se a diretriz contrária. A educação passa a ser dever de todos e direito do Estado. Bom, segundo elemento da equação, a protelação. Protelação significa o adiamento constante do enfrentamento dos problemas, né? Tomemos dois exemplos. Tomemos o exemplo dos dois pontos fixados pelo artigo das disposições transitórias da Constituição, que eu já mencionei. Eliminação do analfabetismo e universalização do ensino fundamental. A Constituição fixou o prazo de 10 anos para o cumprimento dessa meta. Portanto, em 1998. Né? 88 até 98, essas duas metas teriam que ser cumpridas. Né? Bom, o Plano Decenal Educação para Todos, de 1993, estava calcado nessas duas metas. Né? 10 anos. Portanto, 2003. Né? Não é mais 98, é 2003. Né? Aí vem o Fundef, instituído em 96. Também fixou 10 anos. Né? 10 anos para você atingir essas metas. Então, já é 2006. Não é mais 98, nem 2003, é 2006. Aí vem o Fundeb, em 2007. Né? Fixa 14 anos. Portanto, 2021. Jogamos lá para 2021. O PDE de 2007, 15 anos, 2022, certo? O PNE, que vai ter duração de 10 anos, não foi aprovado ainda. Se for aprovado no ano que vem, vai para 2023, certo? E eu, analisando essa questão, levantei a seguinte observação irônica, né? Nesse diapasão provavelmente em 2022, né? Que é um ano referência, porque é o ano dos 200 anos da proclamação da independência, né? Por isso também muitas metas estão jogando para lá simbolicamente, né? Em 2022 nós vamos estar aprovando alguma medida, né? Jogando essa meta para 2044. Aí você já começa a trabalhar com 20 anos, já não é mais 10, nem 14 ou 15, mas com 20. Né? E assim nós vamos protelando. Né? Terceiro elemento da equação, a fragmentação, se constata pelas inúmeras medidas que se sucedem e se justapõem, perpetuando a frase do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. Dizia lá o manifesto o seguinte: todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram ainda criar um sistema de organização escolar à altura das necessidades do país. Então, essa frase parece que se perpetua. Né? Foi dito em 32 e nós repetimos agora
em 2012, né, quando o manifesto está completando 80 anos. Né. Houve, em maio, um simpósio para comemorar os 80 anos. Eu até fui convidado, mas, infelizmente, não pude ir, no Rio de Janeiro. Bom, o quarto elemento da equação, a improvisação, se manifesta no fato de que, para cada ponto que se levanta como importante, busca-se logo aprovar uma emenda constitucional, uma lei, ou baixar um decreto ou portaria, sem atentar para a sua efetiva necessidade e sua justa posição com outras medidas correlatas ou de efeito equivalente. Aqui eu vou dar então, o resultado observável empiricamente é a precarização geral da educação em todo o país, visível na rede física, nos equipamentos, nas condições de trabalho e salário dos profissionais da educação, nas teorias pedagógicas de ensino e aprendizagem, nos currículos e na avaliação dos resultados. Eu vou fazer aqui um destaque para a questão da avaliação, porque ela me parece ser um problema crucial no contexto atual, né, das políticas educacionais. Né. E observando que, na verdade, o modelo de avaliação assumido pelo MEC, que determinou ao INEP sua reestruturação para efeitos da formatação e implementação do referido modelo, não está centrado em pesquisa sobre a situação educacional brasileira, que seria a função do INEP. Né. Ao contrário, sua inspiração vem dos instrumentos internacionais focados na mensuração de resultados. Sobre isso, é importante considerar a autocrítica efetuada por Diane Ravish, que esteve entre os principais proponentes do processo de avaliação do sistema de ensino americano no livro The Death and the Life of the Great American School System, né? A morte e a vida do grande sistema de ensino americano. Este livro está em processo de tradução, já devia ter saído, não sei porque a Sulina está demorando tanto, e é importante lançar esse livro, porque ela faz uma autocrítica assim, bastante forte desse sistema de avaliação, do qual ela foi uma das grandes defensoras. Né. Então, aqui eu me reporto a uma matéria no jornal Estado de São Paulo, na edição de 2 de agosto de 2010, né, com entrevista concedida por essa Diane Ravish, né, na qual ela informa que foi secretária adjunta de Educação entre 1991 e 1993, no governo do George H.W. Bush, o pai. Né? Então, entre 91 e 93, ela foi secretária adjunta de Educação do governo Bush pai, sendo em seguida indicada pelo então presidente Bill Clinton, né, que sucede o Bush pai, né, aí pelo Partido Democrata, para assumir o National Assessment Governing Board, né, o escritório governamental nacional de pesquisa, né, instituto responsável pelos testes federais. Ela se firmou assim, Diane Ravish, né, como uma das principais defensoras da reforma de ensino nos Estados Unidos. Reforma que, baseada em metas, introduziu testes padronizados, responsabilização do professor e práticas corporativas de medição e de mérito. No entanto, após 20 anos defendendo esse modelo, que inspirou as medidas adotadas no Brasil a partir da década de 90, né, o Brasil adota um modelo nos mesmos padrões, né, após 20 anos defendendo esse modelo, Ravish concluiu que, e aqui entre aspas, citando as palavras dela na entrevista ao jornal, em vez de melhorar a educação, o sistema em vigor nos Estados Unidos está formando apenas alunos treinados para fazer uma avaliação. O título da matéria publicada lá dessa entrevista é justamente Nota mais alta não é educação melhor. No Brasil, esse modelo de avaliação, orientado pela formação de rankings e baseado em provas padronizadas, aplicadas uniformemente aos alunos de todo o país, por meio da Provinha Brasil, já ali para aqueles que estão iniciando o ensino fundamental, né? Prova Brasil, para aqueles que estão concluindo o ensino fundamental, Enem, no ensino médio, ENAD,
no ensino superior, está, na prática, convertendo todo o sistema de ensino numa espécie de grande cursinho pré-vestibular, pois todos os níveis e modalidades de ensino estão se organizando em função da busca de êxito nas provas, buscando aumentar um pontinho no IDEB. Caminhando, portanto, na contramão de todas as teorizações pedagógicas formuladas nos últimos 100 anos, para as quais a avaliação pedagogicamente significativa não deve se basear em exames finais e muito menos em testes padronizados. Devem, sim, procurar avaliar o processo, considerando as peculiaridades das escolas, dos alunos e dos professores. Antes, considerava-se que os cursinhos preparavam para a prova e que o ensino médio não deveria se pautar pelos cursinhos, né, pelas provas. E os próprios vestibulares das universidades tenderam a se modificar em função disso, né, introduzindo redações e tal, para escapar um pouco aqueles esquemas padronizados, né, do treinamento que os cursinhos faziam. Agora, isso é regra para todo o sistema. E todos os níveis vão privilegiar o treinamento para passar nas provas. O famoso princípio latino, lá, né, que já era na época da escola tradicional, né, non scholae sed vitae discimus, né, nós aprendemos não para a escola, mas para a vida, né, agora está invertido. Né. Nós não fazemos provas para testar se nós aprendemos de fato e, portanto, temos condições de compreender melhor o mundo, né, mas nós aprendemos para passar nas provas. Aprendemos para as provas e não para a vida. Então, essa é uma grande distorção que precisa ser discutida e enfrentada.